E, cantora Miriam, o que a senhora diz sobre isso? Como que a gente deve reagir, nós mulheres? O que a senhora orienta essas moças que estão casando agora? Cuidado que você vai falar. Deve ficar aborrecida ou aproveitar para ver se há algum fundamento. Às vezes o marido da gente reclama daquele assunto, aí daqui a pouco volta de novo naquilo. Poxa, uma coisa tão pequena. Aí a gente deve fazer o quê? Ficar aborrecida e esquecer, sendo que já foi para falar que ficar aborrecido ou ver se há algum fundamento na queixa. Com certeza não se diz aqui de uma queixa de uma vez. É algo que já foi várias vezes, né, dito aquilo. A gente deve refletir ou devemos simplesmente ficar aborrecidas? Não, Pai do Senhor Jesus, já cumprimentei, né? Quero cumprimentar todos que estão aqui. Na verdade, casamento sempre tem que ser embasado, né, na palavra de Deus, nas coisas de Deus, e sempre ser guiado pelo Espírito Santo. Às vezes tem reclamações que às vezes são às vezes aparentemente tão infundadas, mas nunca eu acho que a gente deve deixar, ignorar ou não dar uma devida atenção. Às vezes tem coisas que às vezes você vai ter que orar, ajoelhar, orar, às vezes é mais uma coisa, um levante, algo espiritual, que às vezes vem para você buscar mais de Deus. Fala, Deus, entra no meu casamento, como é que é isso daí? Às vezes não tem tanto fundamento, mas você vai ter que orar, falar, Deus, me dá uma direção de como sair disso daqui. Às vezes não tem nem tanto fundamento, mas às vezes é o Senhor querendo mostrar algo, querendo aproximar mais o meu casamento das coisas de Deus. Então, assim, a gente nunca deve ignorar. Sempre é algo, se é uma reclamação, a gente tem que tentar tratar, ouvir, tentar resolver da melhor forma possível, né? É verdade. Porque senão vai virar uma bola e vai trazendo outras coisas e gerando outras consequências. É muito bom, muito bem exposto também a resposta dela. E assim, eu tenho uma visão em relação ao casamento que sempre vai ter alguma coisa, gente. Sempre um vai achar que isso aqui é A e o outro vai achar que é B. Só que sentando e analisando juntos, de repente os dois têm razão, de repente é A, B. Não é verdade? Então, assim, a gente tem que chegar num consenso. O casal tem que chegar, né, para sentar, não, você está reclamando tanto dessa questão, vamos ver o porquê que isso te incomoda. Às vezes é uma coisa que para a mulher é tão natural que o homem incomoda. E às vezes para o homem é tão natural e para a mulher incomoda. É uma coisinha simples, né? Às vezes existem casamentos que estão sendo destruídos por incompatibilidade, mas por falta de jogar o sal na fonte, né, pastor? Porque não foi lá na fonte do problema, tirou, acabou com ele ali. Então, tantos casamentos estão se perdendo por detalhes muito pequenos, né? Vamos para o segundo, pastor Carlos Maia. Poderíamos dizer quais os valores mais importantes de um matrimônio cristão? Cristão. Então, valores de um matrimônio cristão. Eu vejo aí que tem alguns, mas deixa eu falar de talvez a fidelidade. Eu acho que a fidelidade é um pilar e um valor muito importante que os dois precisam ter. Eu até comentei dias atrás no Encontro de Casais que o diabo mudou a artimanha dele destruir os casamentos, dentro e fora da igreja. Lá fora já é mais fácil, mas dentro da igreja tinha uma barreira talvez um pouco religiosa, mas um pouco também no conceito bíblico cristão. Só que esse valor vem sendo quebrado por um descuido de muitas pessoas. É só a gente dar uma passada no Instagram em pessoas que expõem a vida dos outros. Por exemplo, uma ferramenta que tem destruído demais um dos valores dos casamentos: o WhatsApp, Facebook, Instagram. Mas aí talvez alguém pergunta, mas pastor, o WhatsApp derruba um casamento? O WhatsApp não derruba um casamento. O Facebook também não derruba, como o Orkut, que finado Orkut, também não derruba. Por quê? Porque eu vejo o seguinte, à luz da Bíblia: Sansão teve problemas com mulher e não tinha WhatsApp. Davi teve problema com mulher, não tinha Orkut. Salomão teve problema com mulher, não tinha o Google. Então a questão não está ligada à ferramenta que nós temos, mas o caráter que nós possuímos. Só que a ferramenta que nós temos na mão de uma pessoa que tem um caráter já meio que destruído, meio que fake news ali, facilita muito para a pessoa perder a comunhão dele com Deus, estimula a fraqueza. E alimenta para ele a vontade daquilo que ele sempre teve vontade de fazer, mas não sabia como. E essas ferramentas digitais, tecnológicas, na igreja tem sido um perigo.
Porque eu até brinquei, pastor Ramon, falei, parece que tem um capetinho que fica soprando no ouvido da pessoa, falando, vai, pode falar, fala que não tem ninguém ouvindo. Então, de perto, a pessoa talvez não tenha coragem. Mais longe, com a ferramenta na mão, ele vira um super-homem, ela vira Mulher Maravilha, e aí ela quer falar tudo, ele quer falar tudo. E é nessa entrada que as pessoas estão se perdendo. Estão se perdendo porque casamentos estão sendo destruídos, lares estão sendo desfeitos, mulheres estão sendo frustradas, maridos estão entrando em depressão. E a minha esposa é psicóloga e ela atende alguns casos. Ela não atende muito porque eu brinco com ela. Eu falo, vai devagar porque sufoca. Mas ela atende alguns casos e a maioria dos casos, quando vem de cristão evangélico, geralmente a maioria é princípio quebrado do valor do casamento quando se trata a fidelidade. E um outro valor que eu vejo é o respeito. Eu costumo dizer que quando falta o respeito, pode jogar a chave fora e pode ir embora. Quando começou as afrontas, os xingamentos, já não olha mais como esposa, já não olha mais como marido, mas começa a colocar apelidos pejorativos, que é a situação complicada, que perdeu o respeito. É só se Deus descer na terra e fizer um ribuliço. Deus pode fazer? Pode. Mas eu penso que são pequenos detalhes que fazem uma grande diferença no amanhã. Porque ninguém separa do dia para a noite. Ninguém sai da igreja do dia para a noite. Ninguém sai do casamento do dia para a noite. As pequenas conta-gotas, todos os dias. Chega uma hora que o copo enche, a pessoa satura, não quer ver mais a cara dela, não quer ver mais a cara dele. Não foi de ontem para hoje. Porque veio acumulando, chegou uma hora que ela falou, deu o que tinha que dar. Não aguento mais. Então eu bato sempre nessa tecla. A fidelidade é um valor que a gente tem que tomar cuidado para que não seja quebrado nesse princípio das nossas vidas. É verdade. Muito importante. E o senhor, pastor Ramon? Uai, depois de aprender aqui com o pastor Carlos Maia. Uma aula, né? Muito boa. A gente fica assim um pouco vazio de Pastor Carlos, como é bom poder te ouvir, né? E poder estar, eu acho que o povo de Deus tem que ter, a gente estava falando um pouco antes aqui nos bastidores, ter momentos de descontração, ter momentos de resenhagem, ter momentos de amizade, de poder se abrir, de poder estar com a família. A gente aprende muito estando com amigos que são crentes. Um paralelo aqui, antes de entrar na pergunta, é louvar a Deus pela vida do pastor Carlos Maia, da Adriele Maia, porque eles são um casal muito bonito. Quando a gente conhece, ainda não estando mais perto, porque ele meio que me abandonou, que eu deixo bem claro, me perdoa, mas o companheirismo, né, e mesmo de longe podendo ver, desde o início do casamento deles, a gente acompanhou de perto, conheço a família do pastor Carlos Maia, da família da Adriele Maia, e de poder ver o tanto que é bonito quando se une propósitos para fazer a obra de Deus, para fazer as coisas do Senhor, e ele falar com tanta propriedade ao que ele vive, porque o pastor Carlos Maia não só vive um casamento abençoado, como ele é uma referência e uma bênção para muitos casamentos, né? Fica evidente nas palavras do pastor Carlos Maia. E quando nós entramos em valores, nós estamos falando de tudo que um casamento precisa, pastor. Tudo que uma pessoa precisa na vida dela é eleger os seus valores e os seus princípios. Se num casamento, se na sua vida não tem valores e princípios, você pode ter uma fortuna, você pode estar arrodeado ou inserido nas mais importantes e proeminentes famílias, e ao lado das mais importantes pessoas você não tem nada, porque tudo que nós somos e temos são os princípios. Quando nós falamos dos princípios bíblicos para os casamentos de hoje, eu acho que o pastor Carlos Maia foi muito feliz e uma das palavras dele, os desafios com as tecnologias, com a modernidade, com novos valores que a sociedade tem pregado, tem inserido, né, no nosso dia a dia, pastor Carlos Maia, deixa a gente assustado, porque as famílias não estão sabendo como lidar, não estão sabendo quais são os valores essenciais. E a Bíblia é muito clara, a gente até tratou no outro programa da rádio sobre esse mesmo assunto, falando com que se tornam ambos uma só carne. O primeiro grande valor bíblico está lá em Gênesis, no início: deixará pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e tornarão uma só carne. É um valor
é muito evidente esse valor, que é se tornar uma só carne. O casamento é cristão, principalmente dentro do ponto de vista cristão. O casamento é insolúvel. O casamento, o princípio bíblico para o casamento é que se tornarão uma só carne, e o que Deus uniu não separa o homem. Então, esses valores têm sido abandonados. Eu não estou entrando aqui, não estou desfazendo de quem passou pelo processo do divórcio, pelo amargo processo do divórcio. Não tenho nada contra viúvas, pessoas que são divorciadas e se dar uma oportunidade de ser feliz, de se casarem, de maneira nenhuma. O que eu estou falando aqui são valores cristãos, princípios cristãos. A sociedade que adota esses relacionamentos descartáveis, entra num relacionamento para ver se vai dar certo, será que vai ser bom, se não for bom, se eu não ficar rico no primeiro ano de casamento, pastor Carlos, pastor Ali, se eu não ganhar na loteria, se não for um mar de rosas, eu não fico nesse casamento. Então, pessoas estão se frustrando cada vez mais por não eleger esses valores bíblicos. Quando nós também tratamos de um outro valor fundamental, o pastor Carlos Maia também foi muito feliz ao falar sobre o respeito. Eu acho que esse é o pilar de qualquer relacionamento, é o amor e o respeito, e eles andam juntos. Amor demais, pastor, eu acho que é preocupante, porque o amor demais enlouquece. A pessoa obsessão, perde, né? ela perde o controle, ela perde a noção. Agora, respeito nunca é demais. A única coisa que eu conheço na vida que nunca é demais é respeito. Tanto que minha esposa puder me respeitar e eu poder respeitar minha esposa e todas as pessoas que estão ao meu lado, que eu construir algum tipo de relacionamento nunca é pouco. Então o amor ele sempre tem que ser bem cuidado, bem ponderado, mas o respeito tem que ter um investimento muito grande. E por último, eu gostaria de finalizar, além de que o casamento ele é indissolúvel, amor e respeito, nós temos que falar que o relacionamento ele precisa sempre estar sendo cuidado, num lado espiritual. Nós temos que apresentar o nosso casamento ao Senhor. Eu vejo que tem famílias que querem resolver o problema no braço, quer resolver o problema no confronto, como nós estávamos falando aqui da gestão de conflitos. Eu tive um caso aqui com a Miriam, foi muito engraçado. Nosso primeiro ano de casamento, muito divertido, muito bom, tudo novo. E a gente praticamente não discutia sobre assunto nenhum. Chegou um determinado fase do início do segundo ano de casamento, já estamos há 7 anos juntos, como casal. Namoramos rápido, 6 meses, já casamos, noivamos e casamos. 7 anos juntos como casados. E parece que eu falava gringo, eu falava alguma coisa para minha esposa, ela entendia outra, pastor Carlos. Ela me falava e eu entendia outra, e a gente não estava tendo uma comunicação clara de maneira nenhuma. Eu pensei, literalmente pensei, falei, moço, esse casamento não dá certo, não vai para o seu pensamento, não o que eu ia colocar em prática, mas muito revoltado, muito chateado. E teve uma fase, não foi uma fase muito longa, mas foi de muitos dias. E fui chateado com o trabalho, muito nervoso, e pensando que eu vou resolver, e pensei em discutir, falar para ela, usar da minha autoridade de homem do lar. Quando eu cheguei no trabalho, eu dei um sono, aquele sono foi da parte de Deus. Eu tinha um sono tão grande, e dormi, e o Senhor me visitou no sono. E eu fiquei com tanta vergonha de mim mesmo, de ter pensamentos tão loucos, pensamentos tão fora de mim, que não tinha a ver nem com a minha natureza, não era algo daquele nível de decisões que eu queria tomar, por coisas tão singelas, de um momento que eu estava vivendo meu casamento. E o Senhor trouxe a mim um quebrantamento muito grande. Eu acordei daquele sonho assim, muito quebrantado, chorei muito na presença do Senhor. Cheguei em casa, a mulher ainda espiando. Falava um trem e ela outro. E ela respondia na mesma altura. Chegou um dado momento, pastor, que por favor, pode ficar à vontade, meu querido. Chegou um dado momento que ela estava falando assim um pouco áspera, nervosa. Eu só cheguei, pastor, dei um abraço na minha esposa, trouxe ela para perto de mim. Essa menina chorava, parecia que algo saía, pastor Carlos, do relacionamento. Mas houve uma paz, foi um renovo de amor. Nunca mais, estamos 7 anos casados, isso foi no início do segundo ano de casamento, nunca mais a gente teve aquele tipo de problema. Então,
Nós precisamos ter como valor cristão, trazer o Espírito Santo para o nosso relacionamento, para o nosso casamento. Trazer o Espírito Santo para que eu tenha mais deleite, mais prazer, para que eu possa saber como agradar a minha esposa, e a esposa como agradar o esposo, e isso faz toda a diferença. Amém. Muito bom, muito bom. Muito interessante. São experiências que a gente cresce com elas, né? E quantos recém-casados estão assistindo esse programa ou ouvindo este programa, né? Para quem está no nosso aplicativo, e vão ser edificados com essa experiência, porque de repente tem alguém passando exatamente por isso e não está sabendo como agir, né, pastor? E não era na força da carne. Se eu tentasse falar para ela ia ter as argumentações dela com razão, eu ia ter as minhas com a minha razão, e a gente não ia sair do lugar. Tudo é uma questão de ajuste, né? Tinha que ter um ajuste do alto. Tem coisas que resolve, como falou o pastor Carlos Maia, e não tem uma outra forma de resolver, a não ser como o pastor Carlos Maia falou. Não adianta espiritualizar. É o diabo, essa mulher tá no diabo, esse homem é o capeta. Não é isso. Não estou entrando nessa área. Eu estou falando, tem situações que tem que haver um quebrantamento meu com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Tem momentos e tem circunstâncias que tem eu entrar e falar, Senhor, o que está acontecendo comigo? O que eu preciso ter? E era comigo. Eu vi que eu tinha que dar um passo de amor, de compreensão, e isso não veio do lado natural, do príncipe, mas do servo de Deus, de uma serva de Deus que se dobra, que se prostra, que tem sensibilidade à voz do Espírito Santo. É a postura do homem cristão, né? Ela é diferenciada, ela é justamente é a postura do homem, não, é do homem cristão. Né? Já para tirar isso, né? Deixar esse pensamento, para tentar resolver na força, e acabar, na verdade tem que resolver no joelho, na oração. Exatamente. Tem coisa que tem que ser trazida aos pés do Senhor.